Samuel. Perdão eu supliquei, ouviu a minha prece, me trouxe o seu perdão, tomou a minha carga e deu-me a canção. Jesus tomou meu fardo e deu-me salvação. Ansioso me encontrava em vil condenação, porém a minha prece chegou-lhe ao coração, tomou a minha carga e deu-me a canção. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por causa de Jonatã? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que fosse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: seu servo. E filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está ele? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel de Lodeba. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Aqui, filho de Amiel de Lodeba. E indo Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por causa de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu continuamente comerás pão. O segundo item é o nome de Mefibosete. O terceiro item é a atenção do rei Davi. Quando falamos do primeiro item, que é Lodeba, o lugar onde vivia o Mefibosete, a Bíblia, quando lemos no capítulo 4, versículo 4 da segunda de Samuel, nos dá um retrato que deixou o Mefibosete no estado onde se encontrava. A palavra de Deus diz que quando houve guerra entre os filisteus e o rei Saul, o rei foi morto juntamente com seus servos. E recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. E Mefibosete, filho do teu senhor, continuamente comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto teu senhor, meu senhor, o rei manda, seu servo assim fará. Teu servo, porém, Mefibosete, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam à casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto continuamente comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo do
ou é atacado assim, que é a família real. Porque sabiam que uma víbora nasce outra víbora, uma cobra nasce outra cobra, o leão nasce outro leão. Não devia estar nem sequer uma como seu pai, e ia se vingar daqueles que mataram seus pais. Então a serva de Saulo, aquela que estava do Mefibosete, ouvindo isso, carregou o Mefibosete no seu corpo e fugiu com ele. A palavra nos diz, esperava nada. Quando queremos comparar o Lodebar com um campo que existe dentro da cidade, podemos considerar Lodebar com lixeira de ureia. O filho real foi viver na lixeira da ureia por muitos anos. Os tempos passaram. O rei Davi tomou o trono. E de concreto, nós somos leitores da palavra. Sabemos que o reinado. E quando alguém é machucado, se Deus não estar com ele, a intenção é de que logo não está com uma alternativa. Quando chegar a minha vez, vão me conhecer. É o que faz com que eu, mesmo que haja calor de 45 graus, quando sou convidado para ir pregar, não deixo viver em uma família paupérrima, assim posso dizer. Até os meus 16 anos não sabia calçar o chinelo, muito mais o casaco. Mas eu sempre falava de que se ele engatar com o casaco, vai estar antiga. Por isso não me separo com o casaco. Quando o rei Davi toma o trono, vão pelas cidades, vão pelas ruas, vão em todo lugar, procuram saber se da geração de Saulo ainda existe alguém em vida. Então, quando a mensagem chegou no antigo servo de Saulo, cujo nome era Ziba, ele pensou logo de que Davi quer se vingar da família de Saulo. Talvez para Ziba, a morte do Mefibosete ia lhe dar o privilégio de ficar com todas as terras, com toda a fortuna de Saulo, porque a palavra de Deus diz que, chamado o Ziba para Davi, não pensou duas vezes em dizer ainda é coxo de ambos os pés. Aqui temos duas coisas por frisar. Primeira coisa é esperar que o Mefibosete ia ser morto com o rei Davi e ele ia ficar com a fortuna. E a segunda coisa, segundo a lei mosaica, uma pessoa que era coxo não devia aproximar ao rei, porque o rei representava Deus. E Deus, como não aceitava com que se fizesse sacrifício com um animal aleijado, não aproximava-se ao rei alguém que estava aleijado. E o rei Davi, comovido pela graça, a graça de Cristo, quebra as normas de lei mosaica. Diz, apesar de ser um homem aleijado e muito mais de ambos os pés, vamos chamar. Aleluia. Não sei onde o irmão foi aleijado, mas na tua situação, no teu estado, seja uma crise física ou emocional, Deus te chama. O que eu gosto de Cristo é que Ele quebra as normas, como por fato de ser um canhoto usar a mão esquerda, já havia tudo estragado. Quando você entra num escritório da embaixada hebraica, da embaixada dos judeus,
mesmo ser um canhoto como o pastor Machaúlo, você é insistidamente para assinar os documentos com a mão direita. Porque eles, usando a lei mosaica, a parte esquerda pertence às trevas, a parte esquerda pertence ao diabo. Por isso a Bíblia nos diz que Jesus assentou-se à destra do trono de Deus. Deus não tem lado direito nem lado esquerdo, porque Deus é em todos os cantos. Mas quando se frisa a questão da terra, mas o rei Davi diz, nas condições em que o Mefibosete encontra-se, vamos lhe chamar. E parece que eu estou vendo o Mefibosete entrar no palácio real, tremendo a esperança da vingança do rei Davi. A Bíblia nos diz que ele entra ajoelha e viu que não basta ajoelhar-se, tocou o chão com a sua testa. Só faltava se enterrar debaixo de terra. Só faltava levantar o alcatifa, entrar debaixo de alcatifa. E Davi diz, não, eu estou aqui em representação de Cristo que está por vir. Não sou rei da vingança. Levanta-te, Mefibosete. Eu te chamei para te conceder a misericórdia. Eu te chamei para te conceder a graça. Eu te chamei para te conceder a benevolência. Tudo o que pertencia ao teu avô Saulo será teu. Meus irmãos, nós temos a fortuna. Não falo da fortuna celestial. Tudo o que está nas mãos dos diabos é dos cristãos. Porque tudo o que no mundo existe é do nosso Senhor. Mas o problema é que, como o Mefibosete havia sido aleijado, a igreja já não gosta de oração, mesmo orando, ora com a expectativa de que talvez, e nosso Deus não responde o talvez. Rei Davi diz, Mefibosete, quer seja os edifícios, o gado, as terras que pertenciam ao rei Saulo, eu te dou hoje. Mas além disso, algo impressionante chega em mim. Diz que o que eu falei anteriormente é para ajudar a tua família, é para ajudar os teus servos, é para ajudar qualquer pessoa que está na tua casa. Mas tu, Mefibosete, irá ficar na minha mesa. Um pobre como eu, quando querer passar perto da Missomachide, perto da presidência, tem que passar a correr porque vão me suspeitar. Mas o rei Davi diz que eu não vou te suspeitar, Mefibosete. Você ficará na mesa redonda comigo todos os dias da tua vida. Glória a Deus. A solicitação pela graça, a busca pela graça. Não há nenhuma coisa boa que Mefibosete fez. E ainda pior, ele já era um aleijado. Ele não conquistou Davi. Ele não escreveu um CV. Ele não... Alwe, vamos para Baiana. Vamos para aquele ascono champiwa. Esta moça foi consagrada. E isso acabou de aleijando ambos os pés. Mas lute pela graça. Quebra os princípios. Porque há uma graça leal lá nos céus. O Mefibosete viveu em Lodebar por muitos anos. Mas a graça
graça lhe perseguiu por conta do seu nome. O Mefibosete, além de viver em Lodebar, tinha ambos os membros inferiores aleijados. Mas o nome Mefibosete lhe ajudou a quebrar os princípios. Jamais alguém comprou carro. Somente o meu irmão mais velho. Mas porque o carro não pertence à nossa casa. Que roubaram em 2015 ou em 2014. Mas eu acredito que antes da morte iria comprar um carro. Amém. Porque a minha mente é aquela mente de quebrar os princípios. Na minha casa, pastor, ou nos meus familiares, jamais alguém casou. Por isso o meu casamento aconteceu em fases, porque foi uma luta. Primeiro, casei no governo. Passaram 5 ou 6 anos. Depois casei religiosamente. É uma guerra forte. Mas eu lutei para quebrar os princípios. Na tua família também. Nunca alguém já teve um projeto sucessivo. Nunca alguém já teve uma vida de bem-estar. Mas em Lodebar, onde você está, a graça vai te perseguir. Deus te chama para quebrar tudo o que é do habitual na vossa família. A vingança, o rei não traz a vingança. Nós todos merecíamos a vingança de Deus. O Adão pegou o nosso progenitor primário, mas nós também continuamos a viver na iniquidade. Mas a graça está nos chamando. Meu irmão, minha irmã, a graça está te chamando. Alguns dizem que para você chega, não espera mais o casamento porque você já não é virgem, mas a graça está te chamando. Alguns dizem que você não espera nada de bom da parte de Deus, porque o teu corpo está cheio de onças. Conhece onça? Nós que somos de lá da terra. Quando o nosso corpo está cheio de onças, mas a graça está nos chamando. Nós podemos, em todos os anos da nossa vida, cearmos na mesa do Rei. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: Deus provou o seu amor para conosco, porque enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E quando entramos no versículo a seguir, diz que era impossível, era duro, era quase inexistente que alguém santo pode morrer por conta dos pecadores. Mas Lodebar, enquanto a graça te chama para a mesa, o nosso Senhor Jesus Cristo não é como os governantes humanos. Os governantes podem dizer: Venâncio, deixa a namola e se junta com a Frelimo, você terá tudo o que você quer. Passando alguns momentos, ouvir que o Venâncio ficou doente, foi parar no hospital na África do Sul, Venâncio morreu. Mas Jesus não te chama para te matar. Ele te tira no Lodebar para viver na mesa real. Ele te tira no Lodebar para te tornar filho de Deus. Sabe, o cear na mesa de Davi, do Mefibosete, era semelhante com uma consideração de o Mefibosete tornar-se filho de Davi. Não porque o Jonathan era amigo de Davi, mas porque Deus havia se encarnado na vida de Davi, filho de Deus. Às vezes eu tenho ouvido as pessoas a dizer que todos nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus é Cristo Jesus.
Nós somente somos criaturas de Deus. Mas vai ler em 1 de João, a primeira carta de João, capítulo 3. Ele pode tintuar. Vejam a graça, por quanto Deus nos amou, até ao ponto de sermos considerados filhos de Deus. Se o mundo não nos reconhecer, é porque a Ele também não nos reconhecer. Nós temos o direito de cear na mesa redonda com Cristo. Saia de Lodebar. Que Deus nos ajude. Que Deus nos transforme. Que Deus nos tire de Lodebar. Em Lodebar, usávamos roupa suja, com mau cheiro. Você mesmo estando na baixa de cidade, se cruzar com uma pessoa que vive na lixeira de Olene, você pode procurar 10 meticais para comprar máscara, porque eles têm mau cheiro do fumo de lixo. Mas Cristo quer te tirar da lixeira de Olene, da iniquidade, e te colocar na presidência, na mesa redonda com Cristo. Vamos nos na oração, a busca pela graça. Saia de onde vai. Pastor. Às vezes sinto medo, é duro caminhar, cansado e fraco vivo, sem forças para lutar. Porém eu te pergunto, Senhor, é tu te vão, tomou as minhas cargas e deu minha canção. Jesus tomou meu fardo e deu-me salvação. Ansioso me encontrava em vil condenação, porém a minha prece chegou-lhe ao coração, tomou a minha canção. Feche seus olhos de onde você está. Queremos entrar no momento de oração. Depois desta palavra poderosa da busca pela graça que o pastor João Machauri foi usado por Deus para nos trazer.